pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula e eu trago novidades aqui nessa tarde de hoje para você aposentado, para você pensionista, inclusive decisão judicial, pessoal. Finalmente aí mais uma decisão judicial ao seu favor, você beneficiário da Previdência Social, então se preparem aí, porque além do 14º salário INSS, vamos falar de bolada liberada na conta para aposentados e pensionistas. E tem uma notícia aqui oficial também, pois Bolsonaro já definiu o destino e ele pega todos de surpresa. Eu vou trazer aqui detalhes também sobre essa notícia para você aposentado e pensionista. Então sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um boletim no Alô INSS. Eu sou a Ana Paula de São Paulo capital, vocês são de onde? Deixa aí nos comentários para mim. Enquanto você vai comentando, eu vou trazendo aqui notícias extremamente importantes para vocês, que tem a ver com o seu direito, tem a ver aí com a sua aposentadoria, com a sua pensão, né? E olha só, pessoal, eu vou trazer aqui no total 5 notícias. 5 notícias que impactam aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social. Então, se eu fosse você, não perderia esse vídeo por nada. Aproveita para deixar o seu gostei aí no vídeo, valorizar nosso trabalho. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Aqui embaixo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito e fará parte dessa rede de apoio que é o nosso canal Alô INSS. O Alô INSS, para quem não conhece, é um canal exclusivo focado nos direitos do aposentado, do pensionista, do beneficiário da Previdência, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência e também do servidor público. Tudo relacionado a vocês, não só direito previdenciário, tá? Outros direitos também eu trago. Direito do consumidor, direito civil, direito tributário, enfim. Coisas que você nem vê sempre na TV, você vai encontrar aqui com exclusividade. Então se inscreve no canal que é de graça. Clica nesse botão vermelho que aparece embaixo do vídeo, deixa o seu gostei, like para valorizar esse vídeo, fazer o conteúdo chegar a um monte de beneficiários, porque todo mundo tem o direito de saber quais são os direitos que abrangem vocês, né? Isso é um direito seu, que muitas vezes é negado pela falta de comunicação do governo, né? Pela falta de transparência, por culpa da própria mídia, que só foca o que é do momento e não traz informações relevantes como essa, né? Então, muita gente deixa de conhecer benefícios, direitos que você pode usufruir e não sabe. Então, nós estamos aqui para te ajudar e acabar com essa desinformação. O Alô INSS, além de trazer comunicação, também é uma rede de apoio, porque apoiamos a luta da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do aposentado e pensionista, lutamos por um Brasil melhor, mais igualdade social, inclusão, acessibilidade, por isso criamos a marca Manual do Idoso, que é uma rede específica para pessoas acima de 60 anos. Então, assim, a gente vem trabalhando, fazendo o nosso melhor para poder incluir vocês no digital, incluir vocês na sociedade, né? Lutar em Brasília para que deputados e parlamentares em geral possam trazer emendas, projetos para poder valorizar o aposentado e pensionista, e a nossa luta continua firme junto com vocês. Então se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo, chama mais pessoas para vir para essa rede de apoio e bora para as notícias. Vão se preparando aí que eu vou trazer 14º salário, mais bolada liberada na conta, mas eu vou começar já o vídeo com uma notícia oficial sobre o presidente Jair Bolsonaro, tá? Antes, rapidinho, quem precisar de empréstimo consignado, pode chamar nossa equipe que nós estamos intermediando o contrato de vocês de graça para poder ajudar a evitar que vocês caiam em fraudes e armadilhas da internet na contratação de consignado, como está ocorrendo com muita gente. Então, a gente está intermediando de graça para dar essa segurança para você, a gente não cobra nada. Então, você vai fazer empréstimo? Chama a Alô INSS antes para poder te ajudar a intermediar esse contrato junto ao banco, beleza? Então, é só chamar aqui, é de graça, pode chamar nossa equipe que nossa equipe vai te ajudar. Bom, pessoal, sem mais demora, vamos lá. Primeira notícia, Bolsonaro definiu o destino e ele disse o que fará com a faixa na posse de Lula. Pessoal, olha só, né? Tá se aproximando aí a posse do Lula e o Bolsonaro já desistiu aí o que vai fazer, né? Então ele definiu o destino, o que ele fará com a faixa, o que tá acontecendo, e eu vou atualizar vocês porque quem é inscrito no canal não é pego de surpresa, a gente sempre tá trazendo informação política, informação dos benefícios para vocês, e dessa vez eu vou trazer aqui, né, o que aconteceu, tá?
Começando aqui, pessoal, né, o que está acontecendo com o presidente, né, Jair Bolsonaro? A Polícia Federal, ela concluiu que o Bolsonaro cometeu crimes por divulgar informações falsas sobre a Covid-19. E com foro, o indiciamento do Bolsonaro dependeria do STF. A Polícia Federal, ela concluiu que o presidente Jair Bolsonaro atentou contra a paz pública ao disseminar notícias falsas sobre medidas de prevenção e também de combate à Covid-19. E embora a Polícia Federal tenha concluído que o presidente Jair Bolsonaro atentou contra a paz pública ao disseminar essas notícias falsas que relacionava a vacina contra a Covid aos riscos, inclusive, de se contrair AIDS, além de incitar a prática de crime ao estimular as pessoas a não usarem máscara de proteção, os policiais decidiram não indiciar o atual mandatário do Palácio do Planalto. No relatório final da investigação enviada ao Supremo Tribunal Federal, que é o STF, a delegada Lorena Lima Nascimento, ela disse que a apuração constatou atuação direta, voluntária e consciente do Bolsonaro na prática de crime, mas que a Polícia Federal deixou de promover seu indiciamento e respeito a posicionamento de parte do Supremo, que entende que pessoas com privilégios como ele só podem ser indiciadas com a autorização do tribunal. E de acordo com a delegada, o pedido de indiciamento do presidente foi feito ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito do Supremo e que ainda não houve decisão. O caso deve ser enviado para análise da primeira instância da Justiça, já que Bolsonaro perderá o foro privilegiado já a partir dessa próxima semana. O caminho natural, segundo especialistas ouvidos pela CNN, é o processo ser analisado pelo Ministério Público na primeira instância e existem, em tese, 3 possibilidades: optar pelo arquivamento do processo, pedir novas diligências à Polícia Federal, já que o caso ainda está em fase de investigação, e terceiro, oferecer denúncia baseada no relatório produzido pelos policiais. O indiciamento de pessoas com foro com prerrogativa da função da Polícia Federal é motivo de discussão no mundo jurídico, até mesmo dentro do Supremo há posições divergentes. No ano passado, por exemplo, num julgamento envolvendo Renan Calheiros, no STF, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o indiciamento do senador pela Polícia Federal. À época, Líndora Araújo afirmou que não cabe indiciamento pela polícia quando o investigado tem foro no Supremo. Então, pessoal, agora a gente vai acompanhar, né? No documento enviado a Moraes, a polícia afirmou que as informações coletadas ao longo da apuração permitiram identificar a ocorrência de manipulações e distorções de conteúdo de publicação que serviram para a base dos temas propagados por Bolsonaro, e ele, de forma direta, voluntária e consciente, disseminou as desinformações produzidas por Mauro César Barbosa Cid em sua live semanal no dia 21 de outubro de 2021, causando um verdadeiro potencial de provocar um alarme junto aos espectadores. Então, de acordo aí com a delegada Lorena, Bolsonaro causou um verdadeiro potencial de provocar alarma, né, junto aos espectadores da live, ao propagar desinformação de que os totalmente vacinados contra a Covid estariam desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto e que essa informação teria sido extraída de relatórios do governo do Reino Unido. A Polícia Federal entendeu que Bolsonaro atentou contra a paz pública e, ao disseminar a desinformação de que vítimas de gripe espanhola teriam morrido em decorrência de pneumonia causada pelo uso de máscara, o presidente teria incutido na mente dos espectadores um verdadeiro desestímulo ao uso de máscara no combate à Covid, ajudando a disseminar mais ainda a doença. Então, as infrações criminais estão previstas na Lei de Contravenções Penais, atentar contra a paz pública, e também no Código Penal, que é incitar a prática de crime. Agora vamos ver qual vai ser a decisão do STF e o que o Bolsonaro decidiu com tudo isso, né? Ir para os Estados Unidos. Ele vai ficar em um resort de luxo junto com a família, pretende ficar 3 meses longe, né, do país, e segundo aí bolsonaristas graúdos já começaram a atacar o presidente por fuga para os Estados Unidos, com desfecho melancólico e
bem dramático. Os bolsonaristas aí que estão apoiando o presidente já começaram a criticar, dizendo que ele tá dando linha na pipa, né? Então, assim, ele tá sendo criticado pelos próprios apoiadores, pessoal. E com isso, o que que acontece? A faixa para Lula, segundo aqui pessoas próximas do Bolsonaro, ele diz que não vai entregar mesmo, tá? Lula vai decidir se é o Arthur Lira que vai entregar ou não, já que o vice também falou que não vai entregar a faixa da posse. Então vamos ver o que o Lula vai decidir. O Bolsonaro definiu o destino para os Estados Unidos e ele não vai entregar a faixa para o presidente eleito dia 1º de janeiro durante a cerimônia da posse. Então a gente vai acompanhar se o Arthur Lira vai mesmo ou não entregar essa faixa ao Lula, e aí eu vou trazendo informações para vocês. Uma outra informação também para vocês é sobre o empréstimo consignado, né? O que muda com o novo valor do salário mínimo, pessoal. Em vigor, já a partir do dia 1º de janeiro, o salário mínimo será corrigido para R$ 1.320, né? O ideal aqui, segundo os especialistas, é que o salário vai ser primeiro corrigido, vai ter duas correções. A primeira, 1.302, por causa da medida provisória que o Bolsonaro já assinou. E segundo, o Lula vai editar, assim que ele assumir o poder, essa medida e vai passar o salário para 1.320, conforme foi aprovado no orçamento e também na PEC pelo Congresso, né? Então isso terá um impacto direto na margem do empréstimo consignado, porque como o salário vai ter um reajuste de quase 10%, né? Vai ser 8%, quase 9%, perdão. Então, o que vai acontecer, né? Ele passa dos atuais 1.212 para 1.320. Esse valor, ele sendo aprovado, vai aumentar a margem do empréstimo consignado para todos vocês. Por quê? O empréstimo consignado, ele é uma opção de crédito com menor custo. Tal modalidade beneficia diretamente no ajuste do salário mínimo, passando a ter um aumento do valor do limite de crédito. Isso se dá porque com o aumento da renda, o valor do empregado, né, ou do beneficiário também tem um crescimento. E como a margem ela é utilizada de um percentual sobre o salário aumentando, a margem, né, o valor aumenta. A margem continua percentual, mas aumenta porque o salário aumentou e é um percentual sobre o salário. Então, muita gente já está conseguindo, inclusive, fazer o contrato do empréstimo para assim que atualizar o salário já cair o valor, o INSS averbar, e o INSS já confirmou que realmente vai reajustar agora em janeiro, já na próxima semana, os salários. Então, você é aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência, PPC, tem interesse em contratar um empréstimo consignado, você não tem margem, você vai ter, tá? Então você pode chamar aqui a nossa equipe no primeiro comentário para que a nossa equipe verifique a possibilidade de você já conseguir fazer a digitação desse contrato para quando aumentar o seu salário e o INSS atualizar a sua margem, você conseguir já ter o dinheiro na conta, tá? Você já consegue deixar tudo pronto para isso, caso seja seu interesse, caso você tenha algum plano já por causa de empréstimo consignado, beleza? Segunda informação aqui importante é sobre a justiça, pessoal. Justiça libera 1,6 bilhão de reais em pagamento de atrasados do INSS para encerrar 2022 com mais de 100 mil pessoas beneficiadas pela Justiça com a decisão e receberão o dinheiro dos atrasados. Quem são essas pessoas? Que lista é essa que vai ter essa liberação? São aposentados, pensionistas e outros segurados com ações de até 60 salários mínimos que foram já autorizadas e determinadas pelo juiz, ou seja, o juiz, onde cuidou da sua ação, né, de processo contra o INSS, ele tem que ter emitido já a ordem de pagamento. O INSS não tem como recorrer à decisão, já foi a decisão final e isso ocorreu até o mês agora de outubro. Se foi o seu caso, agora já está liberado esse dinheiro para vocês. 1,6 bilhão destinado para quitação de ação de beneficiários previdenciários e assistenciais. São mais de 107 mil beneficiários que estão aí recebendo essa grana e os TRFs, que são os Tribunais Regionais Federais, já receberam o 1,6 bilhão para pagamento dos beneficiários com ações atrasadas. Então, eu fiquei bem feliz.
O pessoal também que teve emitido pela Justiça a ordem de pagamento em novembro vai estar recebendo até o fim de janeiro, tá? Também já foi liberado o montante pelo CJF. No dia 20 de dezembro, eles liberaram. E o destino será para indenizar aí, pessoal, 181,5 mil beneficiários para o mês agora de janeiro. Então, olha só, né? O todo, quase 300 mil pessoas vão receber essa bolada entre agora dezembro e janeiro. Então, eu fiquei muito feliz, porque a gente tá vendo que vocês não estão recebendo calote, vocês estão sendo pagos. O que acontece, segundo o Banco Central do Brasil, de dinheiro parado no banco, é que muita gente não sabe que o processo já foi encerrado e que tem dinheiro para receber. Outros falecem e o juiz dá a sentença e os familiares nem sabem que a pessoa tinha processo ou nem sabem consultar. Então, por isso, impede de até herdeiros ou pensionistas receber essa bolada em nome do segurado. Então, a orientação aqui para vocês é o seguinte: você mora nesse estado que você está atualmente, né? O beneficiário morava nesse mesmo estado. O que você pode fazer, né? Joga aí no Google, consulta RPV ou consulta precatório, né? TRF, que é o Tribunal Regional Federal, e coloca o nome do seu estado. Vai aparecer o site do TRF que cuida do seu estado, porque são vários TRFs, TRF 1, 2, 3, 4, então você tem que saber qual é o TRF da sua região, por isso que a forma mais fácil de achar é você pesquisando como TRF e colocando o nome do seu estado. Por exemplo, você mora em São Paulo? TRF São Paulo. Você mora no Rio de Janeiro? TRF Rio de Janeiro. Você mora na Bahia? TRF Bahia. É assim que você pesquisa. Então você digita TRF e o nome do seu estado. Vai aparecer a página. Você pode jogar consulta RPV, TRF e o nome do seu estado, ou consulta precatórios, porque precatórios são os valores acima de 60 salários mínimos que o juiz determinou pagar de atrasado para você. E lá vai ter o quê na hora da consulta? O CPF, vai pedir o CPF do beneficiário. Então você pega o CPF do beneficiário, que foi falecido, no caso, se for o caso, coloca o CPF dele lá só para você consultar. Às vezes tem dinheiro lá e você não sabe, tá? Então consulta, pesquisa. Aí você é o beneficiário, você coloca o seu, se você entrou com a ação, né? Para você poder consultar o resultado. Então é assim que se consulta, tá, pessoal? É bem simples e às vezes você tá nessa lista aí e nem sabe. Então consultem, tá? Uma outra informação aqui para vocês agora, que eu também vou trazer, porque eu falei que a gente estava cheio de informação, né? Falei dessa bolada liberada aí na conta para vocês, ensinei vocês a consultar. Agora eu vou trazer aqui, eu já vou trazer o 14º salário, mas antes eu tenho aqui só mais uma notícia rapidinho pra gente passar aqui para vocês, porque muita gente não sabe, né? Então é importante você entender. Olha só, o que acontece, né? Qual é a maneira mais barata de uma dona de casa pagar o INSS e conseguir se aposentar? Primeiro, você que já tem 65 anos e ainda não se aposentou porque não teve tempo de contribuição suficiente, algo do tipo, você já consegue se aposentar por meio do BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, tá? O BPC não precisa ter contribuição, você só precisa ter a idade de 65 anos ou mais, ou se você tem deficiência, aí é qualquer idade, não importa, você tem 30 anos, 40 anos, 10 anos, não importa, você pode conseguir. Mas você tem que se atentar à sua renda familiar mensal per capita. Então, qual é a exigência para você ter o BPC? É você ter uma renda mensal per capita de até 1/3 do salário mínimo, 1/4, perdão, do salário mínimo. Ou seja, hoje, R$ 1.212, R$ 303 reais. Então, se sua renda familiar for até R$ 1.303, ó, 303 reais, você tem 65 anos ou mais, ou é uma pessoa com deficiência, você consegue o BPC-LOAS, tá? Agora, a partir de janeiro vai ser R$ 330 reais, porque o salário vai para 1.320. Então, se sua renda for mensal por cabeça até 330, você consegue. Se na sua casa já tem aposentado, pensionista, auxílio-doença, qualquer benefício previdenciário ou outro BPC, né? E que recebem um salário mínimo, você não soma a renda dele na sua renda familiar, porque para receber o BPC, não soma-se nem BPC, nem benefícios
previdenciários de até um salário mínimo, tá? Um outro assunto também importante para você. Além dessa maneira, né, do BPC, Ana, minha renda ultrapassa, então eu não consigo me aposentar pelo BPC. Qual é a outra maneira mais barata, mais rápida também que você consegue para pagar o INSS? Por exemplo, estudantes e donas de casas são alguns dos segurados que se enquadram na categoria de segurados facultativos. Então, os benefícios pagos pelo INSS podem ser direcionados não apenas a quem exerce trabalho formal ou informal, mas também para estudantes e donas de casa, desde que você seja um contribuinte, você pague o boleto todo mês ali do INSS. Só que o estudante e a dona de casa, vocês podem pagar o INSS de uma forma mais barata, tá? E que muita gente não sabe, justamente por não estarem inseridos no mercado de trabalho, e vocês são de baixa renda, se for o seu caso, e eu já vou trazer, você pode contribuir, diferente dos outros trabalhadores formais e informais, né? E você pode se enquadrar no segurado facultativo de baixa renda e conseguir se aposentar contribuindo pouco, tá? Qual é o valor da contribuição que você, dona de casa, dono de casa, estudante, pode fazer, né? Você vai desembolsar aí um valor que é em torno de 5% do salário mínimo. Então vai ficar em torno de R$65. Você paga essa guia, ao invés de pagar os 11%, você vai pagar 5% mensal e vai aí cumprir o tempo de contribuição. Cumprir o tempo de contribuição, idade, você vê qual é o mais vantajoso e você consegue se aposentar com um salário mínimo, tá? Porém, pessoal, você não pode ter renda, tá? Você tem que ser dona de casa ou estudante sem nenhuma renda e você tem que estar cadastrado no cadastro único, tá bom? Então, se sua família se enquadra no critério para o cadastro único, você consegue fazer essa contribuição de baixa renda e se aposentar contribuindo menos do que um trabalhador CLT, menos que um trabalhador formal ou informal que tem que pagar hoje, beleza? E para encerrar o vídeo de hoje, 14º salário INSS, qual é o status do 14º salário? Por enquanto, pessoal, 14º salário, a gente está na cobrança aí, esperando, né, o Lula assumir a posse, para que ele possa tomar uma decisão sobre o 14º. Como já é nessa semana, então essa próxima semana vai pegar fogo. Não perca a partir de agora nenhum vídeo do canal, porque a qualquer momento a gente pode vir com uma surpresa sobre o 14º. Já tem dinheiro para pagar. O que a gente precisa é da aprovação aí do Lula, porque ele consegue, por medida provisória, aprovar o 14º salário. E depois essa medida provisória pode ser discutida no Congresso e eles vê aí essa fatia da PEC de transição do orçamento para poder pagar essa medida. Então é isso que eu tenho para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Beijo grande.